Então, já? Ok, obrigado. Bom dia, pessoal. Temos aí em torno de 20 pessoas, boa audiência aí. Muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Na verdade, a gente está um tempo trabalhando nesse assunto e aí, depois de muitas idas e vindas, esses tempos atrás, a gente compartilhou um e-mail que eu tentei resumir tudo que a gente fez com relação ao assunto de hoje, nos últimos anos, e aí com a conclusão do que a gente acredita que a Belta pode fazer pelos associados, com relação a essa questão de um possível seguro de proteção aí dos nossos CNPJs aí de alguma forma, tá? Resumidamente falando, a gente trabalhou durante alguns anos, logo que antes mesmo de assumir aqui no ano passado, aqui como a presidência da Belta, quando fui convidado para ajudar na diretoria financeira, foi a primeira pauta que foi colocada na minha mão para ajudar a intermediar conversas com corretoras, seguradoras, lá de alguns outros países e tal, para a gente tentar construir para a Belta, ou para o mercado brasileiro, um seguro como se fosse assim, de proteção financeira, de proteção de quebra, eventualmente, de uma possível agência associada da Belta, que seria algo muito interessante, muito bom, muito tranquilo, principalmente quando a gente passou pelo momento todo da pandemia, né? Seria algo mais ou menos foi uma ideia de tentar criar algo parecido com o que existe na Irlanda, o que existe na Austrália, aquele seguro de proteção de quebra das escolas e assim por diante, para a gente não deixar, no final das contas, clientes desamparados. Existem alguns países que conseguiram evoluir alguma coisa já nesse sentido, para as agências, tá? Às vezes não exatamente uma questão de um seguro de proteção de quebra de uma agência associada ou alguma coisa do tipo ou do país, mas mais assim um fundo onde as agências os clientes depositam os valores, esses valores vão sendo repassados para as escolas, um fundo intermediário financeiro de proteção ao dinheiro dos clientes, na relação das agências com as escolas. Mas a gente participou, principalmente eu e a Maura, de várias reuniões desses grupos e desses projetos também, e a gente até hoje não conseguiu chegar em nenhuma conclusão, de fato, de que era viável criar ou chegar na construção desse seguro aqui para as agências Belta aqui no Brasil. Na verdade, nós chegamos praticamente lá na construção desse seguro com uma empresa que a gente acabou negociando, porém, a análise final foi que seria inviável a gente querer colocar isso para rodar entre as agências Belta, principalmente por dois motivos. Porque para viabilizar o seguro esse de proteção de quebra de uma possível agência associada, a gente precisaria... a gente tem um primeiro ponto que a gente tem empresas de tamanhos diferentes na associação, Então, uma coisa é quebrar uma agência que manda 50 estudantes por ano para fora, outra coisa é quebrar uma agência que manda 10 ou 20 mil estudantes por ano para fora. Então, foi um mundo meio difícil da gente achar um meio termo, porque a diferença do tamanho entre as empresas ela é razoável. E o segundo ponto é que o seguro, para ele poder ser viável, ele exigiria uma obrigatoriedade da emissão de todos os seguros viagem que cada um de nós, como agentes, vendemos para os nossos clientes com essa mesma seguradora. Que daí, atrelado a esse seguro viagem, viria esse extra para construir esse fundo para esse seguro de proteção financeira das agências, tá? Como sabemos, cada um de nós aqui com a nossa história tem os seus acordos, enraizados de muitos anos com relação ao seguro viagem. Então, não seria viável também para a gente conseguir construir esse fundo, ia demorar algo em torno de uns 2 a 3 anos para ele estar maduro o suficiente, construindo isso. A adesão de 100% das agências da Belta, emitindo 100% do seguro dos seus clientes para isso. Tá? Então, a gente acabou tendo que engavetar esse projeto, como eu documentei nesse e-mail alguns 2, 3 meses atrás. Porém, sabendo da existência, pelo menos eu aqui como empresário, como agente Belta, assim como conversando com alguns colegas que estão aqui, outros até que não estão, alguns anos atrás, eu encontrei uma boa tranquilidade de seguir adiante com a minha agência, com os nossos clientes,
quando eu descobri, eu não sabia disso, né? Eu soube da existência desse tipo de seguro num determinado projeto que eu estava organizando nos Estados Unidos, e depois vim atrás aqui no Brasil e descobri que era possível isso ser oferecido para as agências aqui no Brasil também, que é o seguro de responsabilidade civil. E esse seguro, basicamente, ele deixa a gente dormir muito mais em paz do que a gente dorme, se a gente não tem ele, sempre que a gente vê uma possibilidade de alguma demanda jurídica de um cliente contra a agência. Então, eu acredito que, no final das contas, nós, como Belta, né, nós estamos até agora colocando como um pré-requisito para a entrada de novos associados, que o associado já tenha e já apresente a apólice desse seguro de responsabilidade civil, porque eu acredito que a segurança que esse seguro pode trazer para nós, versus possíveis demandas jurídicas que a gente possa passar, indiretamente a gente está ajudando as agências a terem menos risco de quebrar financeiramente, né? Porque todos nós sabemos que a gente trabalha lá por uma comissão de 10, 15, 20%, mas quando vem a paulada jurídica de alguma discussão que a gente possa enfrentar, a gente não responde só pelo 10, pelo 15, pelo 20, responde pelo pacote todo, responde por toda uma outra briga e danos morais que podem vir. Então, dependendo da situação que pode acontecer, às vezes é uma situação jurídica não resolvida ou que deu uma perda de causa para uma agência que leva a agência a quebrar, a agência a ficar mal das pernas, tá? Então, foi pensando nisso que eu resolvi, né, junto com a nossa diretoria, a gente trazer esse assunto para compartilhar com todos vocês. Eu sei que alguns de vocês já conhecem o seguro, já utilizam o seguro, né? Já dominam isso, já têm essa tranquilidade, mas eu sei de alguns que não conhecem, ou sei de alguns que têm dúvidas sobre o funcionamento dele e tudo mais. Então, conversando com alguns colegas aqui da Belta, e até pela minha experiência, a gente acabou resolvendo apresentar para vocês hoje aqui o Renato Espadafora, ele que vai tocar a conversa para frente aqui, para falar para vocês do seguro, né? Ele é quem cuida desse seguro na minha empresa, Travelmente, na empresa de alguns outros associados, tá? E eventualmente, estamos apresentando ele como um possível parceiro aí para essa área aí com cada um de vocês. Gostaria só de deixar claro, para concluir aqui a introdução, que não existe e nem pode existir nenhum interesse comercial por parte da Belta e muito menos por parte da Travelmente aqui do Alex, tá? Com relação ao Renato, eventualmente, fornecer esse seguro para vocês. Tá? O que eu quero dizer? Né? A Belta não vai ganhar um centavo, o Alexandre provavelmente não vão ganhar um centavo se eventualmente o Renato fechar negócio com vocês. Tá? Como é algo que funciona muito bem na nossa rede de agências aqui na Travelmente, e também, né, em discussão tendo indicação de outros associados, entendemos que ele era a pessoa correta para trazer para vocês. Tá? Então, esse é o assunto de hoje. O Renato domina o assunto, tenho certeza que ele pode trazer informação interessante para vocês e espero que a gente abra boas portas para todos vocês, para a gente seguir cada vez mais tranquilos em nosso dia a dia como agente, tá bom? Obrigado, Renato. The floor is yours. Eu que agradeço, Alexandre, pelas palavras sempre muito gentis. O Alexandre é um cavalheiro, um excelente profissional, amigo de longa data. Aliás, eu aproveito para saudar também várias pessoas que eu conheço já de longa data, a própria Mariclã, da minha época, onde eu trabalhei em outras empresas de seguro, viagem no passado, né? Estou vendo aqui presente a Isabel, do ICCE, não sei se a Isabel vai lembrar de mim, trabalhei na Zurich, Isabel, há 1000 anos atrás, a gente teve uma parceria de seguro viagem na Zurich, não é? Nossa, poxa vida, que bacana te rever. Enfim, esse mundo de intercâmbio, de turismo, tem feito parte da minha vida nos últimos 20 anos, né? Eu tenho de formação, embora a faculdade foi de engenharia, mas eu trabalho de seguros desde o meu primeiro dia de pós-formado, e então em seguradoras, e dos quais os últimos 20 anos ligado ao mundo do turismo, quando, acho que o mais antigo que eu conheço aqui da turma, acho que é a Isabel da ICC, quando eu estava na Zurich, também o Alexandre de longa data. Mas, enfim, gente, então eu passei por várias companhias de seguros, passei por uma empresa de seguro viagem, por isso me aproximei muito do turismo, e há 6 anos eu tenho uma consultoria de seguros, né? Também conhecida como corretora de seguros, né?
Eu prefiro trazer para o nome consultoria, porque a gente traz muito mais um esclarecimento e uma ajuda, né, do que ficar apenas na intermediação da venda e ganhando uma comissão. Acho que é uma coisa um pouco superficial e pobre, né? Então, quer dizer, o que a gente tem aqui hoje é uma proposta de trabalho que tem dado certo. Temos aí alguns dos associados da Belta até como os nossos clientes, né, como o Alexandre falou. E como uma corretora de seguros, a gente opera em todos os segmentos, né, desde o seguro de vida até o seguro de viagem. Mas o nosso carro-chefe, que estamos aqui para falar hoje, é a responsabilidade civil, não é? Que é uma modalidade que sempre existiu. Porém, o que a gente tem percebido com a mudança cultural no nosso país, já há algum tempo, que já há bastante tempo eu diria, que começou a história do PROCON, direito de defesa do consumidor e coisas tal, né? O que é bom, né, para criar solidez na indústria e seriedade de todas as empresas, mas isso tem gerado também muita demanda que no passado talvez os clientes não tivessem a predisposição de brigar, né? Porque hoje ele tem muito mais órgãos que vão defender. Então, isso nós estamos caminhando, né? Sempre estamos caminhando em direção, como até o Alex comentou aqui, de alguns mercados como a Irlanda, né? Os Estados Unidos, onde os mercados são mais maduros, né? Então, a gente olha para esses países e vê como é que as pessoas trabalham lá, né? Você não consegue trabalhar num desses países, vocês que trabalham com intercâmbio devem perceber isso, muitas vezes os clientes vão fazer algum tipo até algum estágio, fazer alguma viagem de intercâmbio que envolva uma atividade profissional, pode ser um mestrado, pode ser um estágio, e as entidades que estão recebendo esses alunos exigem um seguro de responsabilidade civil, né? Então, quer dizer, eu diria que o seguro de responsabilidade civil, ele é condição para uma pessoa existir no exterior, né? Para um profissional trabalhar, seja um médico, um engenheiro, um arquiteto, né, e tal. E no Brasil isso vem acontecendo, né? Eu mesmo, como corretor de seguros, tenho a minha apólice, porque eu também estou sujeito e passível de cometer erros e falhas, né? E cometo elas com frequência, procuro me aprimorar, mas a gente vai cometendo e vai se aprimorando. Mas o seguro é para isso, como o Alexandre falou, para a gente dormir tranquilo, né? É para a gente dormir tranquilo, porque as falhas, as nossas equipes vão crescendo, nós temos pessoas que trabalham conosco, e tudo isso, uma hora, até na correria que a gente vive, e com toda a redução de mão de obra que a gente também passou a viver nesses últimos tempos, né, de Covid, isso faz com que nós tenhamos muito trabalho, pouca equipe, e com isso a falha, ela é uma situação presente, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês para ilustrar assim, um pouquinho do conceito do que é esse seguro, o que ele cobre, como ele funciona, tá certo? Eu não vou aqui dar uma aula, não quero gastar muito tempo, mas apenas dar uma pincelada e até para que vocês possam perceber, né? Eu espero que eu consiga transmitir o quanto que nós temos de experiência nesse ramo, né? E eu vou contar um pouquinho da nossa história, da nossa carteira, né? Então, nós temos hoje no nosso grupo duas empresas, né? Uma corretora de seguros que chama-se Share, né? Temos uma outra empresa também que é uma assessoria na área de seguro de viagem, né? Porque também é um produto que requer e tem requerido cada vez mais especialização para ser vendido, que é o seguro viagem, né? E eu estou tocando e tomando a liberdade de falar disso porque o seguro viagem talvez seja dos produtos ou dos serviços que a empresa de vocês comercializa, seja o mais perigoso, né? Ele passou a ser aquele material inflamável, aquela pólvora que de repente você tem guardada lá no armazém, né? E você não sabia que aquilo é explosivo e pode voar tudo pelos ares, né? Que é o seguro viagem, porque você numa falha de um curso, de uma passagem, numa reserva errada, de um hotel, de um aéreo, de um curso, você vai resolver comprando um outro curso, uma outra passagem, um outro hotel, né? Então, existe um prejuízo envolvido, porém é um prejuízo relativamente dimensionado e limitado. Porém, quando a gente fala de seguro viagem, né, nós estamos falando de medicina, nós estamos falando de UTI, nós estamos falando de um resgate aéreo, né? Uma pessoa que está entre a vida e a morte, precisando de um resgate aéreo ou entrando numa UTI,
Se o seguro de viagem dela tivesse sido emitido com algum tipo de erro, e podem acontecer erros do tipo, né, tão simples quanto, a viagem era para os Estados Unidos e eu emiti como Europa, né, vocês sabem disso, né? Esse produto eu vendi achando que $30.000 era suficiente, ou 30 mil euros, e não é suficiente, né, para um evento grave. Então, esse tipo de operação traz para vocês um para-raio no meio de uma tempestade absurdo, né, que é o cliente sim precisar de uma cobertura, de ter um prejuízo alto. Nem em medicina não existe limite, só para lembrar, né? Em medicina não existe, a pessoa pode ficar na UTI, né? Muito tempo. Então, isso traz para vocês uma responsabilidade que é líquida e certa, né? E qualquer reclamação desse cliente para vocês, numa falha que pode ter acontecido na maior né, da não intenção, da inocência, vai trazer um prejuízo gravíssimo. Então, o seguro, ele é imprescindível para quem trabalha, inclusive, com o seguro, né? Bom, então, a nossa corretora, ela, por conta desses meus 20 anos de experiência, ela acabou ficando muito especializada, né? Que a gente faz aquilo que a gente mais sabe fazer, né? Assim como vocês em intercâmbio, o nosso é o conhecimento do turismo e dos riscos que o turismo precisa, né? Então, a gente opera com vários ramos, né? No seguro de responsabilidade civil é um dos produtos, né, que estão nessa cadeia de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil de eventos, né? O próprio seguro cyber, né, que todo mundo já ouviu falar também, ou não sabe bem como funciona, é isso, quer dizer, é a responsabilidade que a tua empresa tem de um ataque cibernético e de teu cliente ter dados dele vazados, e isso até, inclusive, trazer reclamações, né, para vocês desse tipo de situação. Né? Grandes empresas são alvos desse tipo de situação, né? E quanto maior é o cliente, no caso vocês, quanto maior são as empresas, né? Mais alvo vocês são de ações jurídicas, porque os clientes, os advogados acham que são mega empresas, megas corporações, pessoas milionárias, então é daí que eles se animam a fazer as ações e trazer as ações judiciais, né? Gente, eu gostaria que vocês ficassem super à vontade para me interromper, conversar. Eu gosto dessa interação, acho válida. Então, por favor, podem me perguntar, tá bom? Bom, e a nossa corretora trabalha, como eu falei, em todos os ramos, até nas linhas pessoais e tal, né? Isso aqui faz parte só de um panorama aqui genérico. Então, a nossa atuação no segmento de turismo, né, faz com que nós tenhamos muito foco nas agências de viagem, empresas de turismo ligadas a franquias, redes de franquia, né, operadoras de turismo, né? Isso já fruto dessa minha história desses últimos anos, né? Nós temos emitido mais de 500 apólices de seguro de responsabilidade civil profissional e agente de viagem nesses últimos anos, tá? Nós operamos com empresas que, algumas dessas que estão aqui no painel, talvez vocês conheçam, né, como a Porto, naturalmente, ou talvez a Zurich, onde eu iniciei a minha carreira na área de turismo. Desculpe, Renato, só um minutinho. Você compartilhou a tela, porque a gente não está conseguindo ver. Ué, compartilhei, espera um pouquinho, desculpa, ainda bem que você me avisou. Pronto, acho que agora faltou Quase. Esse detalhe, né? Eu estava falando até agora sem mostrar. Bom, eu não tinha mostrado muita coisa, não, mas só recapitulando muito rapidamente, né? Aqui a apresentação, na parte do RC que envolve eventos e cyber. Vocês estão vendo, né, Mariglan? Agora. Sim. Desculpa, faltou apertar o botão. Está perfeito. Me perdoe, tá vendo? Uma falha, tá vendo? Essa falha não teve grandes prejuízos, né? Não vai haver uma ação contra mim, mas a gente está passivo de cometer falhas até a todo momento. Então, como eu dizia aqui, os seguros, o foco nosso no turismo em agências, redes de franquia e operadoras, né? Esse é um slide, a gente tem emitido aí mais de 500 apólices nesses últimos anos. E essas são algumas das companhias que a gente opera, que são especializadas em seguro de responsabilidade civil, né? Renato, como eu disse, ainda está travada a tela. Você vai ter que clicar na parte superior, né, que tem um box share verde, isso, New Share, e escolher a tela inteira para compartilhar. Agora entrou? Tenta passar o slide para ver se vai. Agora foi. Bom, vamos lá, mais uma vez. Bom, essa que é importante são as marcas, né? Então, eu dizia que algumas das marcas das companhias vocês conhecem, como a Zurich, a Allianz ou a Porto, porém existem outras, a AXA,
Porém, existem outras companhias que são mais boutique, que trabalham mais em linhas de seguros especiais, como a ESE, como a Fator, como a Cover, que está aqui à direita, como a CAD, que são empresas que têm um portfólio de seguros muito mais restrito, trabalham com 3, 4 tipos de seguros, e um deles é a responsabilidade civil e de turismo, tá? Até porque o turismo, talvez até por conta da Covid e tudo que o turismo sofreu nos últimos 3 anos, passou, inclusive, tiveram algumas companhias de seguros que não quiseram nem mais trabalhar com agências de viagem, achando que esse segmento ia implodir, né? Então, a Chubb, por exemplo, é uma companhia famosa, grande, americana, muito, muito grande, né? Até tem área de seguro de viagem, com algumas empresas que vocês devem conhecer, porém a Chubb deixou de trabalhar com o seguro de responsabilidade civil para turismo. Faz para médico, faz para engenheiro, mas não faz para agência de viagem. Então, quer dizer, a área de turismo é uma área que mostra ser uma área realmente delicada, até pela frequência, e nós, como eu disse, temos aí mais de 500 apólices emitidas nesses últimos anos, temos visto muitos acionamentos, né? Os clientes nos pedem assessoria e recebem indenização, felizmente, estão protegidos, né? E a gente percebe essa mudança de frequência. O Paulo, que trabalha comigo, né, um grande especialista no assunto, também está aqui ouvindo, né, Paulo? Tem visto essa frequência aumentar e, felizmente, a nossa equipe tem dado apoio para vocês, para as agências e, inclusive, conseguindo receber as indenizações, tá? Então, a área de responsabilidade civil profissional, como eu disse, é uma área que é muito ampla, vale para vários tipos de profissões, né? Várias modalidades. Nós temos a nossa como corretores de seguros, médicos, engenheiros, arquitetos e tudo mais, por aí vai, né? Até fotógrafos fazem seguro de responsabilidade civil profissional, né? E muito isso tem crescido por conta dessa cultura, esse aumento de cultura de reclamação e de defesa dos direitos do consumidor, né? Então, cada vez mais eles se animam a reclamar, não perdoar e a pedir uma indenização, né? E também isso tem acontecido uma mudança também de atitude nos tribunais, com os juízes, né? Que vêm sempre procurando o proteger, defender os reclamantes, né? Então, assim, a chance da gente perder uma ação, às vezes até de forma injusta, é grande, né? Bom, então vou começar a explicar aqui um pouquinho como é que funciona esse seguro para acionar, e eu dizia, podem me interromper ou fazer alguma dúvida específica, tá? Primeiro, é um seguro que funciona à base de reclamação, normalmente. Então, é importante que o cliente de vocês, né, se sinta prejudicado. Não necessariamente ele pode ter sido prejudicado, ele se sinta prejudicado ou futuramente prejudicado por uma prestação de serviço, né? Então, por exemplo, o cliente pode avisar que a passagem dele chegou errada. Então, antes dele ir para o aeroporto, antes dele ter um problema, ele pode avisar e reclamar, mandar uma reclamação, pode ser um aviso, né? Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp, né? Precisa ter um registro disso, né? E esse custo de reparação deste erro, dessa falha, estará coberto no seguro. Essa é a boa notícia, né? Então, ou seja, o cliente não precisa, primeiro, ter tido o prejuízo. Ele não precisa ter acontecido o prejuízo para ele reclamar. Ele pode avisar que o prejuízo ainda não aconteceu, mas vai acontecer se você não corrigir a tempo, né? E segundo, não precisa ele entrar na justiça, não precisa ir para um tribunal, não precisa acionar um advogado, ou seja, já na reclamação, a seguradora entende que houve a falha, levanta, lógico, todas as informações que ela precisa, os dados, documentos, as comprovações, e ela aprova um acordo extrajudicial. Então, antes disso ir para a justiça, gastar tempo, consumir tempo e dinheiro de todo mundo, a seguradora, estando convencida de que há realmente uma falha por parte de vocês, né, que são os segurados, né, ela autoriza um acordo extrajudicial e essa indenização acontece de forma muito rápida, tá? Agora, é evidente que essa falha tem que estar ligada ao exercício da profissão, né? Então, por exemplo, como o Alexandre falou, a questão da quebra de uma operadora, quebra de uma companhia aérea, isso não é uma falha de vocês, né? A insolvência, a falta de crédito, a falta de solidez no balanço de uma companhia aérea, vocês não têm culpa nenhuma, não é uma falha do agente de viagem, né? Não é uma falha do intermediário, né? Então, esse tipo de situação, realmente, ele não está amparado nesse seguro. Esse seguro ele vai sempre olhar a falha
humana ou operacional, às vezes até do teu sistema, né, das tuas ferramentas de trabalho, mas enfim, que geraram dentro do perímetro da tua empresa um prejuízo ou vão gerar um prejuízo ao teu cliente, tá bom? Agora, antes que alguém me pergunte, eu acho importante colocar, existe a falha que acontece pela má prestação de serviço de um fornecedor de vocês, né? Então, o cliente, ele reclama porque lá no destino alguma coisa aconteceu errada e ele ficou prejudicado. Por exemplo, né, isso já aconteceu comigo. Eu embarquei, cheguei num hotel, estava com meu voucher bacana, cheguei lá no hotel para a entrada no hotel era meia-noite, estava do outro lado do mundo, na Ásia, né, até quando eu estava a trabalho, e o hotel não tinha a minha reserva feita, né? Então, assim, o agente de viagem fez tudo certo, mas algum elo na cadeia, nesse broker, né, de hotelaria, falhou e a reserva não estava lá. E eu não tinha minha reserva e o hotel estava lotado, né? Então, eu tive que pegar minhas malas e me dirigir a um hotel do outro lado da rua, que por sorte tinha, melhor inclusive, de melhor categoria. E eu passei uma ótima noite, paguei do bolso, mas evidentemente que eu fui reclamar depois por esse prejuízo. Então, às vezes, já não foi um erro do agente de viagem, foi um erro do broker, ou foi um erro na administração do hotel, lá no destino, que aconteceu, mas eu tive a falha, né? Quanto a isso é indiscutível. Então, esse seguro, ele protege vocês sim, porque eu não vou entrar no Brasil com uma ação contra um hotel lá na China, né? Eu vou entrar, se eu tivesse que entrar com uma ação ou reclamar, eu ia reclamar com o meu agente de viagem aqui no Brasil, ainda que ele não tenha tido culpa nenhuma, não é? Mas então, esse seguro, ele protege vocês deste problema, desta ocorrência, que aconteceu de forma até indireta, mas de um fornecedor de vocês, tá bom? Então, essa falha acontece dentro do perímetro do teu negócio, do teu escritório, da tua equipe, dos teus funcionários e colaboradores, né? Ele não é restrito a CPFs, ele é ligado a um CNPJ, tá bom? Também é outra pergunta que normalmente as pessoas me fazem, né? Ah, mas esse funcionário que cometeu esse erro, ele ainda não está registrado, né? Mas você tem que ter um contrato de trabalho com ele, né? Então, tem que existir um vínculo desse funcionário que cometeu a falha com a tua empresa, porque esse seguro vai proteger o teu CNPJ, né? O que acontece na prática é que o cliente entra com uma ação, ou reclama, ou entra com uma ação, ou manda uma reclamação para a empresa, e não para o Alexandre, ou para a Mariglan, né? Ele entra contra a empresa, né? Ele pede uma reparação da empresa, para a empresa com a qual ele transacionou, né? Na qual ele comprou lá o intercâmbio dele, né? Então, é essa empresa que responde. Se é o funcionário, ou ele era um estagiário, um recepcionista, ou um diretor da empresa, tanto faz, né? O que importa é o CNPJ da empresa vai estar protegido. Alguma dúvida a gente tem aqui? Então, tá sendo válido esse bate-papo? Tá sim, tá sim. Tá ótimo. Então, por favor, podem me interromper com perguntas específicas, porque esse assunto é cheio de perguntas específicas, né? Eu estou tentando até me adiantar, eu já fiz tanta apresentação e eu já tenho aqui, eu e o Paulo, uma experiência em ouvir as dúvidas, então a gente já está te adiantando algumas situações. Por isso, talvez que eu não tenha tido muitas dúvidas, né? Mas, diga lá. Oi, Paulo. Posso levantar um ponto? Por favor. Rapidinho, para a gente aproveitar essa parte do tema. Então, olha só, tem algumas situações, já tirando essa dúvida, pessoal, bom dia a todos, e tem situações onde pode parecer, pode deixar uma dúvida em relação à cobertura. O Renato disse bem que a cobertura do seguro é sempre ligada à falha profissional, ou da agência, que é a segurada, ou de um terceiro que ela vendeu ao cliente. Então, tem situações onde o cliente faz uma reclamação judicial, mas não por falha. Por exemplo, quando ele abre alguma demanda judicial reclamando de multa, né? Multa contratual, não concorda com multa, isso não cobre, tá? É importante deixar isso claro, porque isso acontece muito da agência achar que tem cobertura, mas não tem, porque não é falha profissional, né? Ele reclamar no PROCON ou reclamar que a multa... Ou não concordar com a multa, né, Paulo? Não concordar isso. com a multa. Exato. Quer dizer, importante, tá? Obrigado, Paulo, por trazer isso. E acho, de fato, que abre aí um leque de situações, porque, assim, reclamar, né? Tem pessoas que são reclamadores profissionais, né? E gostam de reclamar de tudo.
Então, reclamar pode ter de todo tipo. Pode ter a pessoa que reclama porque estava com mau tempo, no caso de uma viagem de lazer, que não é o caso de vocês. Ele pode reclamar porque a casa de hospedagem, onde ele foi ficar, lá, a casa de família, ele não gostou da comida, não gostou do tratamento. Enfim, então, reclamar é de tudo. Agora, então, a insatisfação, a frustração, a expectativa, né, o gosto, o mau gosto, enfim, tudo isso, gente, não é falha profissional, né? Então, a gente também tem que ter bom senso, porque se o seguro fosse cobrir tudo isso, você pode imaginar que esse seguro seria tão caro que seria inviável, não é? Então, assim, ele, ao contrário, esse é um seguro extremamente barato, né? Incrivelmente barato, na minha opinião, tá, gente? O seguro de médico, por exemplo, no cirurgião plástico, é caríssimo. Agora, o seguro de um agente de viagem ainda, entre aspas, é barato, né? Mas é isso, quer dizer, ou seja, se a gente fosse incluir tudo isso, inclusive a quebra de operadora, que não existe, né? Seria uma coisa tão cara que seria inviável, né? Porque o risco seria altíssimo. Então, esse seguro ele vai cobrir, a gente tem que deixar claro o que ele é e o que ele não é. Então, ele não vai cobrir uma frustração porque a comida não era boa ou porque a vista do quarto não era, né? Lógico que se tiver uma coisa muito contundente, né? Eu comprei um quarto de frente para a praia, aí você me dá um quarto de fundos, a pessoa tem direito de reclamar, tem como provar e tudo mais, né? Então, assim, você vendeu o produto errado, né? Está documentado isso. Agora, né, o ângulo não estava muito legal, o clima não estava bacana, então esse tipo de situação está totalmente fora da possibilidade. Então, tem que existir consistência na falha, né? O que nós estávamos falando aqui é da falha da cadeia, não é a falha só do próprio agente, da empresa de intercâmbio, né? Mas da tua escola, da casa de família, né? Enfim, da hospedagem, do aéreo, alguma coisa pode ter acontecido ali realmente e o cliente ter um prejuízo e você pode ser responsabilizado por isso, tá bom? Então, nesta situação, o seguro vai amparar, tá? Bom, eu acho que falamos bastante aqui sobre essa questão do tipo de falha, né? Então, que tipo de cobertura efetivamente vai acontecer? Então, o acordo extrajudicial, ou seja, o pagamento do valor que o cliente está reclamando, né? 5, 10, 15, 20, 50 mil reais, né? Se ele tiver razão e a seguradora concordar que ele tem razão, não tem por que isso ir para a justiça, porque indo para a justiça, a coisa só aumenta o tamanho do prejuízo, ou seja, vai envolver advogado, vai envolver viagem, vai até participar, às vezes, de uma audiência em outra cidade. Então, e já dando aqui um pequeno spoiler, tudo isso que é o advogado e a audiência e a viagem estão amparados nessa apólice, sim, também, tá? Mas, como eu disse, se a seguradora entende que a falha, ela existe, o direito do cliente está correto, então ela vai provavelmente acordar um pagamento antecipado, vamos dizer, ou seja, antes de ir para a justiça, que a gente chama de acordo extrajudicial, tá? Então, esse valor será amparado pela seguradora para vocês até o limite da apólice, tá bom? Como eu já comentei, então, o pagamento de honorários advocatícios, tá? No processo, seguindo para a justiça, além de laudos periciais, se for necessário, depósitos recursais, né, e coisas do tipo, tá bom? Então, todas essas situações estão cobertas, essas despesas relacionadas ao processo de defesa, né? Se for para a justiça, porque aí você pergunta assim, bom, mas você não falou que a seguradora aprova antes de ir para a justiça? Sim, ela aprova antes de ir para a justiça, se, como eu disse também, ela entender que não há nem dúvida do direito do consumidor, do cliente, e da falha da agência, e até por experiência e jurisprudência, né, que a gente chama, que é a mistura de experiência com a justiça, que é a jurisprudência, ela vai dizer, todos os casos que foram para a justiça, a gente viu serem condenados, então não vale a pena deixar ir para a justiça. Agora, se a seguradora, que tem lá do lado dela um corpo de advogados, né, porque esse tipo de seguro, gente, assim como um seguro viagem, né? Você sabe que o seguro viagem, para aprovar lá uma despesa, tem um médico, né? Do lado das empresas de seguro viagem, ali avaliando se aquela cirurgia é necessária, se aquele exame é necessário e tudo mais, né? As seguradoras deste ramo, elas têm advogados do lado dela, né? Trabalhando no pagamento da indenização. Esses advogados que são funcionários ou contratados da seguradora, eles olham para a situação e falam assim, puxa, aqui a chance desse cliente ganhar é duvidosa. Eu acho que ele não vai ganhar, eu acho que ele não tem razão. Então, vamos deixar o caso ir para a justiça. Se for condenado, aí, se vocês forem condenados, né, que são segurados, aí o seguro vai sempre cobrir. Ou seja, a condenação é a determinante da cobertura, tá?
porque há dúvidas em relação à responsabilidade, à atribuição da responsabilidade. Agora, quando não há dúvidas dessa atribuição de responsabilidade, a seguradora provavelmente vai aprovar um acordo extrajudicial, paga logo, acaba o assunto. Agora, se há dúvidas, ela deixa ir para a justiça, né, e vai arcar com todos os custos decorrentes disso, que é o advogado, as suas despesas de viagem, né, os laudos periciais, tudo que envolver o processo de defesa. E, lá no final do processo, houve o veredicto, o juiz determinou que o cliente tem razão e vocês foram obrigados a pagar lá 15 mil reais, ainda que o cliente levante uma ação de 100 mil reais, muitas vezes o cliente dá um ganho de causa para ele parcial e menor, mas 15 mil reais que seja, então esses 15 mil reais vocês terão que pagar por determinação judicial, e aí o seguro dará esse conforto, esse respaldo para vocês, tá? Da indenização para vocês, da condenação. Tudo bem? E, além disso, esse seguro ainda cobre outros tipos de situações, calúnias, injúria, quer dizer, lógico, tudo isso transitado e julgado pelo juiz, né? Extravio, roubo e furto de documentos, imagina que o cliente deixou com vocês alguns documentos que se perderam, isso, a perda desse documento gerou prejuízo, seja para retirar outro documento, seja de algum outro tipo de consequência que isso trouxe para ele, né? Que, uma vez comprovado o prejuízo, tudo isso estará amparado. Tá? Tudo bem até aqui? Renato, tem uma associada querendo fazer uma pergunta. Por favor. Ela pode fazer agora? Vivi, pode fazer a pergunta. Eu gostaria, se possível. Eu prefiro. Oi, Renato, muito prazer, tudo bem? Prazer é meu. Oi, eu faço parte aqui da Be Education. Obrigada, Maura. Eu estou achando espetacular essa apresentação, acho que bom, obrigado. Essencial. Eu, particularmente, sou meio novata aí como empresária e estou aprendendo bastante aqui. A minha pergunta eu tenho, por exemplo, isso é um caso real, a minha estudante tinha reservado um quarto com banheiro, no momento do embarque dela, esse quarto com banheiro, suíte, não estava disponível, ela simplesmente não embarcou, arranjou a maior confusão com a gente e a gente devolveu o dinheiro para essa pessoa. Ela contratou o serviço e cancelou porque ela não tinha um quarto no banheiro no dia da viagem, ela falou que não ia mais. Nós estaríamos dentro do que classifica como assegurada? Teria cobertura um caso como esse? Vivi, sendo objetivo, aparentemente não. Tá. E por que não? Tá? Porque o prejuízo que ela, vamos dizer, a princípio teve, você já resolveu. Você devolveu o dinheiro para ela. Né? Então, para você estar coberta disso, significa, vamos dizer, que ela tivesse que comprovar uma consequência, um prejuízo maior que ela tivesse tido, né? Então, assim, não houve uma consequência mais grave, mas talvez, deixa eu pensar, estou pensando aqui um pouquinho, quer dizer, o fato de você usar você devolveu um dinheiro para ela, né? E talvez isso fosse o custo do conserto desse problema. Olha, posso só adicionar mais uma informação? Sim. No meu contrato, eu tenho uma cláusula lá dizendo que se enfim, eu não lembro agora como mas por eventualidade, se a gente não puder entregar a acomodação, porque pode acontecer várias coisas, pode cair uma árvore em cima do quarto e não poder receber a pessoa, pode estourar um cano e não poder receber a pessoa, a gente menciona que numa eventualidade, se for necessário, a gente vai trocar a acomodação e as preferências podem não ser atendidas. Mas, de fato, nesse caso, a gente ficou com preguiça, essa palavra de arrumar a confusão, e devolvemos o valor. Então, assim, o que eu queria não devolver o valor. Se eu tivesse esse seguro... Então, assim, Entendi. É isso que eu estou trazendo. Entendi. Enfim, tá ok. Eu entendi a situação. Seria como, até que você falou de um quarto, mas eu estava usando aquele exemplo de uma passagem emitida errada, você teria que consertar emitindo uma outra passagem. Né? Renato, Oi. Desculpe, mas a Rosângela quer fazer um complemento a essa colocação. Por favor. Deixa eu só adicionar um ponto, Renato. Eu acho que isso já está previsto no contrato. Então, eu não sei se entraria. O que você acha relacionado à falha? Não foi uma falha, né? Porque já está prevista lá no contrato. Então, assim, o cliente concordou com isso, né? Então, não sei se ele vai ter como
se a seguradora vai entender que ele tem o direito de reclamar por isso, uma coisa que já estava prevista de acontecer, né? Embora seja remoto, vamos ver o outro ponto, acho que a Marigrã está falando, talvez ele traga algum ponto antes de comentar tudo junto. A Rosângela, pode falar, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Complementando a pergunta da Vivi, porque a gente teve um caso também um pouco parecido. No nosso caso, foi 2 dias antes do embarque do aluno, a escola simplesmente também tinha mandado a carta garantindo o banheiro privativo e 2 dias antes do embarque falou que não tinha mais. Então, por exemplo, num caso que o aluno também não queria embarcar, o aluno também fez um escarcéu, enfim. Mas em caso, por exemplo, o aluno ele adquiriu tudo conosco, ele adquiriu inclusive a passagem aérea. Agora ele não quer embarcar mais. O seguro iria cobrir nesse caso? Porque a gente não tem uma cláusula em contrato que nos proteja dessa situação, vamos dizer assim. O aluno adquiriu tudo conosco, mas chegou lá, faltando 2 dias, a escola falou que não, e o aluno falou, bom, vocês não estão cumprindo com a parte de vocês em contrato, então eu também não quero embarcar, porque não é da forma que eu quero. Como que ficaria nesse caso? Tá. Bom, então, gente, tanto o ponto anterior da Vivi como esse, não se trata, veja, é uma dúvida extremamente válida, mas não se trata de uma situação de um erro, tá certo? Claro, indiscutível, inequívoco, né? Então, numa situação dessa, aqui na posição que nós somos de intermediários, né, entre vocês e a seguradora, e pela nossa experiência, né, indicaríamos que casos assim precisariam ser submetidos à seguradora. A seguradora, com o seu corpo jurídico, com o seu contrato e condições gerais, é que dá o parecer sobre um caminho, e seja de entender que sim, há uma cobertura e vai ser pago antecipadamente, etc., né? Como eu falei, um acordo extrajudicial, uma coisa rápida, ou ir para a justiça. A minha opinião, na minha experiência, né, desses anos todos, é que casos assim, a seguradora não entende que há cobertura imediata, até porque, evidentemente, isso é prejuízo para ela, então ela não tem muita lá essa grande inclinação e boa vontade para sair pagando tudo, né? Que, lógico, para nós, para vocês, seria bom, né? Já resolver tudo rápido e antecipadamente. Mas a seguradora, isso vai virar um prejuízo acumulado gigante, né? Também, se você imagina que essas situações são frequentes, vocês mesmos já colocaram que são situações que já aconteceram recentemente, isso acontece com certa frequência e com todo mundo, né? Então, se a seguradora pagasse, né, isso vira uma conta alta, então ela costuma não ter esse tipo de aprovação tão rápida e imediata assim, e deixa aí transitar na justiça. E aí vale aquele meu slide anterior, que em sendo condenados pelo juiz, aí você terá direito a uma indenização. Mas não é algo que deixa tão claro assim uma falha de vocês. Por exemplo, você devolveu o dinheiro para o cliente, então, assim, do que mais ele tem para reclamar, né? Lógico, ele pode trazer outras situações, outros impactos e outras consequências que isso trouxe para ele deixou ele fazer o curso, enfim. Então, a reclamação pode existir, mas, a princípio, você conteve a situação, né? E gostaria de trazer também nessa questão dessa visão do prejuízo da seguradora, porque, no fim do dia, esse é um prejuízo para vocês também. Vocês sabem o que acontece quando você tem um seguro de automóvel e tem lá a infelicidade no mesmo ano, bateu o carro 5 vezes, etc. Na hora de renovar o seguro, a seguradora não quer renovar o seguro e põe para você para fora. E fala, não quero mais o teu seguro, né? Então, isso vale para qualquer tipo de seguro, e vocês sabem que isso até no seguro viagem acontece também, né? Às vezes o cliente está lá fora, quer estender a cobertura do seguro viagem, submete para a seguradora e ela fala, não vou aprovar esse seguro, porque esse cliente já usou 4, 5 vezes o seguro médico dele lá, né? Então, o seguro de responsabilidade civil também tem que ser pensado em ser usado com certa moderação, porque se a gente começa a trazer, né, 10 casos de 10 situações que são cotidianas, que acontecem ao longo do ano, talvez você tenha cobertura para, não digo para as 10, mas que seja para as 4 ou 5, né? Mas isso, situações relativamente pequenas, estou falando, né, como essa daí de quarto, acomodação, etc., né? E isso vai fazer com que também a seguradora não queira renovar seu seguro, tá? Então, o seguro, ele deve ser
pensado, gente, não queria que vocês ficassem revoltados com esse meu comentário, tá bom? Mas assim, mas acho que é importante a gente fazer essa ponderação. Como eu digo, por isso que aí entra o conceito de franquia, né? Ele não deve ser considerado como aquela solução para vários pequenos prejuízos, né? E sim uma solução salvadora num grande prejuízo, que sim fecha as portas da tua empresa, que sim vai gastar, não sei se vai fechar as portas, mas vai gastar 50, 100 mil reais para resolver, né? Ainda que você tenha esse dinheiro em caixa, né? Vai ser um baita de um prejuízo, né? Porque essas situações mais cotidianas, que são esse prejuízo do dia a dia, né? É igual no seguro de automóvel, cada raladinha que a gente dá ali na coluna da nossa garagem, se a gente quisesse usar o seguro, né? Isso não fica de pé, né? Esse negócio não dá certo. Por isso que tem a franquia. Então, nesse seguro de responsabilidade civil profissional, também existe o conceito de participação do segurado ou franquia, que eu ia falar um pouquinho mais para frente, né? Mas já dei aqui um pouco de um spoiler, tá bom? Então, a resposta para as duas colocações de vocês não me parece algo de aprovação imediata por parte da seguradora. Nós aqui, como corretores de vocês, sempre submetemos as situações, quaisquer que sejam, tá certo? Pequenas, médias ou grandes, para a seguradora avaliar, e ela responde com muita responsabilidade, né? Porque o que ela disser que sim ou que não, ela tem que ter respaldo no contrato, nas condições gerais, né? Eu, como advogado de vocês, vamos dizer assim, vou entender e avaliar se ela tem ou não razão para brigar por vocês, tá certo? Mas em geral, situações assim deixam, vamos dizer, tem um parecer a princípio negativo, e se o cliente entrar na justiça e se vocês forem condenados, aí a seguradora vai ter que pagar por bem ou por mal. Renato, desculpa, só uma dúvida rapidinho aqui, mais ou menos nesse assunto aí, que é isso que eu queria que ficasse claro para mim. Vamos supor, né, esses casos, tem outros também, algumas agências que viveram esse sendo high school, de não conseguir vaga em cima da hora, cliente não embarcar, essas coisas. E aí, beleza, a empresa vai lá, devolve o dinheiro todo, mas mesmo assim gera uma demanda judicial por conta de danos morais, etc. Isso vai ser sempre coberto, independente da causa, da culpa ou da ocasião. Se o cliente entrar na justiça e a gente perder, isso, em todos os casos, é coberto pelo seguro. Não, a gente não pode falar dessa forma, né? Porque seria um pouco arriscado falar que todos serão. Primeiro porque nas condições gerais do seguro, e eu estou aqui depois à disposição para compartilhar com vocês, nos nossos contatos aí seguinte, né? Na nossa reunião, o documento das condições gerais, que tem exclusões, assim como o seguro viagem, que tinha lá a exclusão da pandemia, né? Por exemplo. Então, tem certas exclusões, né? Então, existem algumas situações de exclusão, né? Que são, evidentemente, não é isso para isso que você está falando, mas existe, como o Paulo falou, talvez a não concordância com multa, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Então, são exclusões que estão no texto das condições. Então, a seguradora nega e acabou. Independente do juiz condenar vocês ou não, porque está na condição geral, são situações que precisam ser esclarecidas quais são, né? Quando você contrata o seguro, você saber. Não que isso vai determinar se você quer ou não contratar o seguro, tá, gente? Porque o seguro ele é necessário, independente se você concordar ou não com a exclusão. Claro que você pode ir para a companhia A ou para B ou para C, mas as exclusões sempre vão existir. Não existe seguro que cobre tudo, né? Então, existem algumas exclusões, a gente precisa saber bem quais são para depois não ficar bravo no dia seguinte. Porém, então existem essas exclusões, tá? E um aspecto que você mencionou agora foi a questão do dano moral. O dano moral, ele está coberto, sempre, evidentemente, em cima de parecer de juiz, né? Porque não em cima de acordo extrajudicial, e aí fica uma coisa assim, né? Muito, muito informal, né? Aí eu estou pedindo aqui 50 mil reais porque eu me senti ofendido. Nenhuma seguradora vai aprovar um negócio desse se não for por determinação do juiz, que muitas das vezes que eu acompanhei, dos 50 mil reais que são pedidos, o juiz dá 3, 4, 5 mil reais de dano moral, não dá 50, né? Enfim, então, o dano moral, ele tem cobertura, sim, por determinação jurídica, e sempre quando existir um dano outro, material ou pessoal envolvido. O dano moral puro e simples, ele não tem cobertura. Não sei se... Vou explicar o que quer dizer puro e simples. Puro e simples é isso, cara. Eu fiquei ofendido porque eu cheguei lá no aeroporto, eu estava com a minha mulher, foi um constrangimento e tal. Então, isso é um dano moral puro. O dano material eu tive que comprar uma outra passagem, eu tive que pernoitar
num hotel bom ou ruim, não importa. Mas tem uma outra comprovação financeira que sim, ele teve, tá? Que aí não é moral, ela é concreta, ela é real, tá certo? Ela não é de ordem, né, que sai da cabeça dele, né? Tá em cima de uma documentação, né? Seja uma despesa hospitalar, por conta de um problema no seguro-viagem. Imagina um seguro-viagem que você emitiu errado, a pessoa, enfim, passou mal, teve que pagar o médico e lá ainda por cima teve lá um problema que ela se aborreceu e alega um dano moral no pronto-socorro. Então, tá bom. O dano moral vai estar coberto desde que exista o dano médico junto dessa condenação. Então, ele tem material, corporal e moral, tá? Mas o dano moral sempre tem que estar com algum outro junto, ou material ou pessoal, né? O pessoal seria um hospital e o material seria uma passagem aérea, uma hospedagem, algum outro prejuízo que ele teve para sanar aquele problema. Tudo bem? Bom, então, eu espero estar aí ajudando a esclarecer ou orientar como é que a gente lida com as situações no dia a dia, né? Porque, enfim, não somos nós da corretora que batemos o martelo sobre ter ou não cobertura, tá, gente? Isso também é muito importante. É a companhia. É igual como vocês vendem um seguro-viagem. É a companhia A daquele seguro-viagem que determina as regras, está naquele condição geral daquele seguro-viagem. Na companhia B é outra regra, é outro documento, são outras regras. Então, o que determina é a companhia. Neste processo, eu aqui, para vocês, sou um intermediário no responsabilidade civil, assim como vocês são um intermediário no seguro-viagem, tá? As reclamações, então, elas têm que acontecer, vamos falar um pouquinho dessa questão das datas, que é importante. Então, você contrata um seguro hoje, né, dia 20, então ele vai estar coberto para reclamações de falhas ocorridas a partir de hoje, tá? Não é porque a semana que vem alguém entra aí na loja e reclama de uma venda que aconteceu o mês passado, que não está coberto, porque você não tinha apólice naquele momento, tá? Então, é a partir de hoje que a reclamação e a falha tem que acontecer, tá? Quando você vai renovando esse seguro para o futuro, né? Aí você renova ano que vem, renova no outro. Então, o ano que vem, o cliente reclama de um problema que ele teve, de uma venda que aconteceu neste ano, ele está amparado nessa apólice do passado. Então, essa cobertura ela é acumulativa ao longo do tempo, desde o início da primeira apólice, tá? Que não viagem, isso não acontece com cauda longa, né? Vamos chamar assim. Mas, por exemplo, numa obra de engenharia ou numa cirurgia plástica, as consequências podem aparecer depois de alguns anos. E aí a pessoa tem que ter realmente o seguro contratado na época da execução lá atrás, tá? Então, essa sequência de apólice é muito importante, não pode ter interrupção, tá? E é isso, então, no passado, ele vai te dar a cobertura desde o início da contratação da primeira apólice, né? E para começar e caminhar aqui para a conclusão da nossa apresentação, não queria me exceder no tempo, né? Nós já estamos aqui quase a 1 hora. Nós aqui temos na corretora esse serviço de sala de emergência, né? Nós somos para vocês uma consultoria de tira dúvidas, né? Assim, por exemplo, você faz um seguro de automóvel, aí você tem lá um problema na estrada, o teu carro quebrou, você tem que ligar lá na Porto Seguro para resolver. Não, nós somos os teus corretores e conselheiros e advogados para te defender junto da seguradora na dúvida. Então, na dúvida, aconteceu lá uma situação do quarto sem banheiro, né, que vocês comentaram, vocês trazem para a gente ajuda vocês a levar esse assunto para a seguradora, a entender qual é a resposta da seguradora, concordar ou explicar para vocês, ou não concordar e defender vocês junto da seguradora, tá bom? Se necessário, isso já aconteceu algumas vezes, a gente faz uma reunião em 3 partes, nós, vocês e a seguradora, para que tenhamos aí um bom entendimento e um esclarecimento dos motivos. Então, nós tratamos o assunto com vocês o tempo todo. Vamos ser o concierge de vocês para esse assunto durante toda a apólice, naturalmente, tá bom? Para que vocês tenham uma ideia, uma dimensão do custo desse seguro, né? É lógico que uma empresa de intercâmbio, esses valores que eu estou colocando aqui são pequenos, mas é apenas uma referência, né? Para 100 mil reais de cobertura, esse seguro vai custar menos de R$1.000, por exemplo, na AXA, ou um pouco mais de 1.000 na Porto, ou quase R$1.500 na Argo, com uma outra companhia e tal. A AXA hoje tem sido a nossa companhia com as melhores condições, né? Mas isso muda. Como tudo em seguro, hoje é a AXA, amanhã pode não ser, mas atualmente tem sido, com uma certa consistência, a melhor companhia, né? A AXA aceita pagamento até em 10 vezes, sem juros, também é uma condição diferenciada, normalmente as outras companhias vão até 5, 6, 7 vezes no máximo, né? E
a AXA tem o conceito de participação e franquia de R$2.000 também, que é para até um faturamento de 5 milhões de reais ano, né? Esse seguro, gente, ele é calculado baseado no faturamento. Tem duas variáveis que são importantes aqui no cálculo desse seguro, tá? Uma é o tamanho da tua empresa, é o faturamento da tua empresa, qual é o porte, né, da tua empresa, e o outro, naturalmente, é a cobertura que você está contratando, se é de 100 mil reais, ou se é de 500, ou se é de 1 milhão, né? Então, esse seguro ele vai variar por conta disso. E notem, não é proporcional. Não é porque eu vou fazer um seguro de 1 milhão que ele vai custar 10 vezes esse valor, tá? Não é. 1 milhão vai custar talvez 3 vezes esse valor, ou 4 vezes esse valor, não mais do que isso, tá? Então, e o faturamento também. Quanto maior o porte da empresa, mais caro fica o seguro, porque tem a ver com, evidentemente, com a quantidade de clientes que vocês têm, com a exposição do risco que a empresa de vocês está representando para a seguradora, né? Então, ela acaba ficando um pouquinho mais caro quando a empresa é maior, um pouquinho mais barato quando a empresa é menor, mas a flutuação não é tão grande assim. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Posso ir fechando. Aqui, em relação, então, à participação e à franquia, deixa eu dar essa explicação. Esses 10% funcionam da seguinte forma, né? 10% com mínimo de 2 mil, no caso da AXA, por exemplo. Então, imagina que você tem um prejuízo de 40 mil reais, né? O teu cliente está te reclamando de um prejuízo de 40 mil reais. Então, a franquia ela vai ser de 10% com mínimo de 2 mil. Então, é o maior dos dois. No caso, a franquia é de 4 mil. Ou seja, a seguradora vai te proteger em 36 mil reais desse prejuízo de 40 que você vai ter que pagar para o teu cliente. Então, você recebe 36 da seguradora e você participa com 4. Por isso que chama-se de participação obrigatória do segurado. Já se esse prejuízo for de 25 mil, mesmo raciocínio, 10%, R$ 2.500, então a seguradora vai te pagar R$ 22.500 e você paga R$ 2.500, que é a tua parte, tá? Já se o prejuízo for de 15 mil, por exemplo, no caso seria R$ 1.500 de participação, mas aí entra o piso mínimo de 2 mil. Então a seguradora te indeniza R$ 13 mil e você participa com 2, porque o 2 é o mínimo. Tá? Mesmo conceito de automóvel, tá, gente? Não muda muito. Então, nós cuidamos do processo de sinistro com vocês, abrimos o sinistro junto da seguradora, ajudamos a orientar na Renato, tudo bom? Da documentação. Pois não. Eu tenho uma dúvida com relação à cobertura. A cobertura é por evento ou anualmente? Boa pergunta. 100 mil reais. Boa pergunta. Ela é acumulada no período, mas você pode fazer um endosso de reintegrar o capital. Então, você teve lá uma apólice de 100 mil reais, teve uma indenização de 70, você ficou com 30. Se você achar que, sei lá, falta só um mês para renovar a apólice, quer esperar, espera. E renova a apólice de 100 mil de novo. Mas se você está no meio da vigência, ainda não quer ficar só com 30 mil de cobertura, você pode pedir um endosso, que é uma correção dessa apólice, e a seguradora vai calcular o prêmio, né, o custo do seguro, o prêmio é o custo do seguro, para este aumento de capital dos 30 voltarem a ser 100, ou se você já quer pular para uma faixa de 200. Eu tenho clientes que acontecem isso, eles contratam de 100 mil, quando eles encontram, tem um prejuízo, uma indenização, eles percebem que o risco passou bem perto, e quando eles vão fazer a reintegração do capital, eles já querem partir para 200, 300 mil reais, porque percebem que poderia ter sido muito pior. Então, foi bom ter tido seguro. Tá? Aproveitando esse gancho, eu gostaria de comentar que, de novo, a questão do seguro viagem, ele é o produto mais delicado do ponto de vista de exposição do risco que vocês estão expostos, né? Você vende hoje um seguro de viagem de 60 mil dólares, fácil, né? Hoje é um produto intermediário, é um de 60 mil dólares, de 50 mil dólares, né? 50 mil dólares são 250, 300 mil reais, né? Então, você imagina que você emitiu uma apólice errada e o prejuízo bateu em 300 mil. Então, essa cobertura de 100 mil da responsabilidade civil não teria sido suficiente, né? Então, eu realmente recomendo para um agente de viagem coberturas aí de um piso de uns 300 mil reais em diante, tá? De um piso. A partir daí, de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, e esse seguro vai custar, como vocês viram ali, mais ou menos, ali, alguma coisa por volta de 2, 3, 4 mil reais por ano, que não é grande coisa, né? Não é um valor absurdo, talvez seja até mais barato que o seguro do automóvel de vocês, né? Inclusive, o seguro do automóvel é uma coisa caríssima, tá bom? Então, assim, aqui eu queria só finalizar com uns exemplos interessantes, até relacionados
indenizações que a gente acompanhou, né, onde o cliente ligou na agência e avisou que ia precisar cancelar a viagem, né, o atendente da agência, ele queria acionar a cobertura de cancelamento da viagem, tem lá no seguro de viagem, tem uma cobertura de cancelamento, a agência se enganou e ao invés de ligar lá na seguradora, na qual tinha emitido o seguro viagem, e acionar o seguro, ela avisou que o cliente queria cancelar o seguro. Moral da história, a pólice foi cancelada imediatamente, na hora que ele entrou com a documentação para pedir a indenização da multa, né, do cancelamento da viagem, não tinha mais a pólice porque o atendente da agência se enganou, ele cancelou a pólice ao invés de acionar o cancelamento da pólice. Olha que errinho bobo, mas com uma grave consequência, e no caso era uma viagem que tinha uma cobertura de R$10 mil, de aquelas Plus Reason que vocês conhecem, né? Então o cliente estava querendo uma proteção de $10 mil e a agência teve que bancar do bolso, aí o seguro protegeu. Esses são casos que a gente acompanhou o pagamento, tá, gente? Teve uma outra que eu já mencionei lá atrás, o cliente foi para os Estados Unidos, estava a pólice com a data errada de emissão, e ele foi parar num hospital. Por sorte, o prejuízo foi só de $5 mil, né? Não foi nada tão grave, e também estava sem cobertura. A seguradora, evidentemente, não cobriu, porque estava fora do período da vigência do seguro viagem. Quem teve que bancar o prejuízo foi a agência, né? E também usou a apólice deles conosco, né? E questões que ocorreram na pandemia, né? O voo foi cancelado, a agência de viagem não percebeu que a companhia havia gerado um crédito, né? Deixou o bilhetinho aberto. Quando o cliente quis remarcar o crédito havia expirado e a agência teve que pagar uma nova passagem, custou $7 mil. E, enfim, era uma família, também acionou o seguro para ele. Então, vocês percebem que essas situações, sim, são erros bastante concretos, claros, inequívocos, altos, né? Estamos falando de 35, 20, 25, Desculpe, $50 mil. Renato. Pois não. É mais uma questão da Maria Tereza. Ela está dizendo o seguinte: esses exemplos retratam erros da agência. Como podemos saber sobre coberturas, sobre erros dos parceiros no exterior? Porque a agência é responsável por tudo que vende, né? Pois é. Ok, Maria Tereza, obrigado pela pergunta. Relembro um ponto que eu comentei, acho que lá no início da apresentação, sobre a questão do que é um acordo extrajudicial e do que é um processo que vai para a justiça, né? Então, essas situações que ficaram claras que são erros de agência, nós acompanhamos e vimos o pagamento disso acontecer de forma extrajudicial, ou seja, não foi para a justiça, a seguradora entendeu, concordou e pagou. Quando é uma situação de um parceiro, um fornecedor lá fora, e cada caso é um caso, veja, tem situações que talvez sejam, e até por jurisprudência, e por experiência da seguradora, sabe-se que, já imagina-se que a chance do cliente, vocês no caso, né, cliente de vocês, perderem e serem condenados é muito alta, ela resolve pagar. Mas, via de regra, quando é de terceiros, esse erro, de uma escola, de uma casa, etc., o processo vai para as vias legais e na condenação, se vocês entendem que também há dúvidas sobre a responsabilidade direta de vocês sobre isso, vocês serão protegidos se condenados. Porque o que acontece nesse processo de ir para a justiça, gente, e eu vi isso acontecer, é que o juiz pode, num determinado processo, imagina uma situação que o erro é da companhia aérea, da Latam, da British, da Air Canada, enfim, sei lá, né? Ao contar a história no processo indo para a justiça e contar para o juiz, ele, por bom senso, fala, bom, isso aqui é um problema com a Air Canada e não com a agência, né, da Maria Tereza. Então, o juiz pede para tirar a parte que foi condenada do processo e manda chamar o outro. Então, assim, embora o advogado tenha mandado uma ação citando a sua empresa, o juiz tira vocês do processo e manda chamar quem ele acha que é o responsável, entendeu? Então, a seguradora, quando ela entende que vocês não são os responsáveis diretos e que a atribuição da responsabilidade cabe a outra empresa, né, existe uma chance disso acontecer. E é nesse aspecto que a seguradora está, entre aspas, apostando, né, de que vocês vão ser eliminados do processo, a culpa não é de vocês, a culpa é da companhia aérea, e vocês estão tirados do processo. Então, o seguro não foi acionado, né? Ele não foi
não foi pago, vamos dizer assim, né? Não houve um prejuízo. O que é bom para todo mundo, porque também quando o seguro, como eu mencionei antes, o seguro que é usado e é muito usado, a seguradora na renovação ou vai te aumentar muito o preço, ou não vai nem querer você de volta na renovação, né? Então, a gente sabe como é que funciona também isso, né, gente? Então, quer dizer, é bom quando realmente essa atribuição que não é de vocês, não recaia sobre vocês e que o seguro não seja usado. É bom para a seguradora, é bom para vocês. Pois não. Eu não estou escutando, perdão. Marcelo, eu não estou escutando. Você pode repetir? Gente, eu não estou escutando. Talvez não seja, acho que ele Eu acho que ele não... aberto. Eu acho que ele não estava falando. Ah, tá bom. Talvez... Desculpe. Talvez não fosse comigo. Era só o microfone aberto. Mas, então, é isso. Que basicamente são esses os casos, né? A gente sempre gosta de fazer essa comparação do assunto seguros com um paraquedas, ou seja, ele é um instrumento de proteção, né? Que não deve ser muito escolhido só por preço, seja o seguro viagem, seja o seguro de responsabilidade civil. Para isso é que nós estamos aqui como consultores, para dizer para vocês, ó, esse aqui é muito mais barato, porém, tem essas restrições, tem essas exclusões, não vai te cobrir o advogado, não vai te cobrir a audiência. Ah, mas eu não quero pagar muito, eu quero pagar menos. Bom, tá bom. Então, o nosso papel é esclarecer até onde vai cada um, né? E a gente recomenda que, assim como o paraquedas, a gente não escolha as coisas por preço. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Havendo demandas, eu, o Paulo, o meu time, né, atenderemos a vocês com o maior prazer. A Belta é uma entidade que eu sei da seriedade, conheço há muitos anos, né? A Mariglan também conheço há alguns anos, né, Mariglan? Então, a gente tem visto outras entidades de turismo, tá? Incorporarem a exigência do seguro de responsabilidade civil como um item para a própria participação da entidade, né? Como um instrumento de seriedade, de cuidado, de zelo, que eu acho que é isso mesmo, né? Faz parte. Então, eu acho que é interessante garantir, porque isso garante a solidez. Amanhã uma ação judicial dessa te cai sobre a cabeça de R$1 milhão e você não tem para pagar, fecha a empresa, acabou. Então, assim, o negócio é interrompido por conta de um seguro viagem que você emitiu errado. Olha que risco, né? Que absurdo. Então, quer dizer, um seguro desse, ele vai te proteger disso, da continuidade, assim como um incêndio, né? Numa loja, numa fábrica, enfim, né? Ele pode acabar com o negócio, né? A pessoa não tem dinheiro para reconstruir aquilo no incêndio, né? E tantas outras situações. Então, não só incêndio e tal, mas a gente está aqui para atender de forma diferenciada todos os associados, né? Nós estamos em permanente contato com as seguradoras para buscar condições comerciais ou técnicas em termos de coberturas, franquias, coisas desse tipo, para melhorarem uma situação para um determinado grupo muito sério como o de vocês, né? Então, eu tendo aqui já a amizade de vocês, da Mariclã, do Alexandre e de outros membros aí da associação, né? Conto que a gente está aqui muito feliz de poder atendê-los no futuro e buscando permanentemente condições diferentes para os associados da Belta, quando comparados com uma outra agência, uma outra operadora, enfim, uma outra empresa de intercâmbio não associada, né? Então, assim, quando eu tenho algo diferenciado de uma determinada companhia, como eu tenho hoje da AXA, por exemplo, para vocês, então isso é algo que vai ser apresentado de forma exclusiva, tá? Por nós, para a Belta. Mariglan, eu acho que era esse o recado, né? Se quiserem que eu volte algum slide, senão eu fico à disposição aqui para mais dúvidas do Alexandre também, à disposição de todos. Eu vou concluir aqui, Renato, muito obrigado, foi bem produtivo, acho que teve quase todo mundo até o final aqui. Só para concluir, né, com certeza a gente talvez não respondeu uma outra pergunta ali sobre orçamento, né, sobre coberturas, com certeza na conversa de cada um de vocês agora, direto com o Renato e a equipe, ele consegue esclarecer a questão
de como construir o valor de uma possível apólice, dos termos e condições do que está dentro ou não está, e entrar em detalhes com vocês. Só queria complementar, pela minha experiência, né, com o seguro, a tranquilidade que traz, em casos de empresas ou de agências que têm mais do que uma unidade, né, talvez isso não seja novidade, assim, na minha empresa nós somos uma franqueadora e temos as unidades franqueadas. Tem empresas que têm representantes, né? A conclusão que a gente chegou pela nossa experiência, tanto com o apoio do nosso departamento jurídico, assim como da experiência do Renato como experiente no seguro, é que os CNPJs que aparecem no contrato de venda com o cliente final devem ter o seu seguro de responsabilidade civil. Né? Por exemplo, um contrato de um cliente com a Travelmente, ele aparece nesse contrato o CNPJ da franqueadora, assim como da unidade franqueada. Então, cada um desses CNPJs deve ter a sua cobertura de responsabilidade civil para que sobre cobertura. Né? Até porque muitas vezes a demanda jurídica ou a reclamação ela começa não concomitantemente nos dois CNPJs envolvidos, ou três, conforme for a situação de cada um, ou às vezes por um ou por outro. Então, essa é uma sugestão e já fica uma dica para quem já não tem essa experiência, né? Pela minha experiência. Perfeito. Concluindo, como acho que ficou claro, muitas vezes a gente, como agência, a gente não quer comprar briga com o cliente. A gente quer encerrar o quanto antes, até no exemplo que a própria Vivi colocou, né? Então, às vezes a gente não quer perder tempo, a gente não quer desgastar uma relação e a gente quer resolver rápido. A gente quer já devolver o dinheiro, não quer se preocupar e tudo mais. Isso, todos nós, né, decidimos o que a gente quer nesse sentido e o que é viável para nós nessa linha. Nós aqui na nossa empresa, muitas vezes resolvemos vários casos nessa linha para não esquentar a cabeça, não deixar ficar maior e nem vamos correr lá no seguro, nem vamos correr no jurídico, né? Mas existem casos, e aí fica do discernimento e da decisão de cada um, que vale a pena, sim, pelo menos olhar de perto como seguro, né, de RC, qual o melhor caminho, qual a melhor instrução para que você, de repente, não sangre tão rápido financeiramente. Então, no mínimo, a grosso modo falando, a contratação do seguro de RC no dia a dia da agência vira, no mínimo, um outro grande parceiro jurídico que a gente ganha no dia a dia para dar tranquilidade para nós. Que cada um de nós tem os seus advogados, o seu jurídico, isso, aquilo, né? Mas esse seguro ele é como se trouxesse mais gente para ajudar você juridicamente. E a tranquilidade que isso traz, de fato, é absurda, como eu coloquei na introdução de hoje. Tá? Acho que o recado foi bem dado, Renato, muito obrigado. Enfim, com certeza, acredito que alguns de vocês seguirão as conversas aí, espero que traga mais tranquilidade a vocês e nós aqui, como sempre, como a Bel, está tentando trazer a maior segurança e a maior qualidade possível do nosso mercado de agências no Brasil. Tá bom? Só um minutinho antes de encerrar. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar aquela nossa fotinho habitual. Muito bom. Isso é bacana. Por favor. Maravilha. O Alexandre colocou um ponto muito bacana, Alexandre. Realmente é uma dimensão interessante. Lembrar que tem todo um corpo jurídico que da seguradora vai ponderar com o bom senso, tá certo? Quer dizer, lógico, cada um olha para o seu lado, a seguradora está olhando para o prejuízo dela, mas é isso, quer dizer, olha, Alexandre, aqui nesse caso, a chance de você perder é mínima, então isso já é um conforto. Então, assim, cuidado, não saiam pagando, bem como ele falou, até porque uma indenização já pré-paga por vocês não pode ser depois indenizada pela seguradora, tá certo? Ou seja, isso já não é mais uma reclamação, já é um assunto resolvido, né? Então, é isso. Então, sempre que houver a dúvida, por isso que nós temos a nossa proposta de ter uma sala de emergência, de ouvir o caso de vocês ali no confessionário, me conta qual é o caso, a gente vai entender, vai debater com a seguradora e vai orientar, e assim, para dar essa primeira condução, antes de sair pagando, brigando, que a coisa só pode piorar ou depois não ter mais volta. Renato, você falou que você já tem mais de 500 apólices feitas, né? Sim. Para o nosso ramo. Não tem como pegar assim, 10 exemplos mais clássicos de intercâmbio e colocar para que a galera possa olhar para isso e ver, isso aqui cobre, isso aqui não cobre. Porque assim, a impressão que eu tenho é que todo mundo gostou, mas assim, se eu perguntar para todo mundo o que quer, ninguém vai saber te responder.
Pegar uns exemplos mais clássicos, assim, olha, um exemplo de acomodação, um exemplo de aéreo, um exemplo de família que não confirmou, um exemplo do cara que reclamou, assim, só para que tenha alguns exemplos para a gente poder entender na prática exatamente o que aconteceu nesse caso, como que funcionou. Tá bem, Marcelo. Isso, pra gente não, eu acho válido. Se você então me permitir, eu vou deixar isso como uma lição de casa. A nossa advogada está participando aqui da conversa, certo. Mas eu estava escrevendo para ela agora, estava dizendo, olha, vamos marcar com ele separadamente para a gente poder entender melhor e poder, né? Perfeito. Eu vou deixar essa anotada aqui como uma lição de casa, eu volto, compartilho depois com a Mariglan, para ver de que forma a gente faz isso, né, Mariglan? Ou simplesmente manda para vocês um case, ou uma lista de algumas situações, lógico, sem, né, abrir qual é o cliente, qual é o nome, detalhes, mas assim, para dar um modelo da situação em que o intercâmbio, como atividade específica, teve esse problema. Porque o aéreo, o seguro viagem, tudo isso, todo mundo vende, inclusive vocês, e acho que já ficou claro, né? Mas você está me perguntando mais em relação a escolas e acomodações, que são características específicas da atividade de intercâmbio. Isso. Muito obrigada. Obrigado, Marcelo, pela dica aí. Vai ser bom, sim, sem dúvida. Tirou a foto, Desirê? Não. Vamos dar um sorriso, né, para a foto. Isso aí, todo mundo sorrindo. Eu também vou tirar. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Bel. Obrigada, obrigado, gente. Mariglan e Alexandre, pela oportunidade. Tchau. Obrigado, Bom dia. Obrigada, abraço. Tchau. Bom ver vocês. Igualmente, prazer.